E a todos, para mim é um prazer e um orgulho, e agradeço a Deus por viver esse momento. Eu que fiz a minha faculdade aqui na FURB, de 79 a 84, conheci grandes figuras, muitos professores, e aprendi a respeitar esta cidade pelo seu lado cultural, pelo compromisso com o trabalho, com a disciplina, que me ensinaram muito. Por isso, registro aqui minha satisfação de estar aqui. Cumprimento o doutor Orlando Luiz Zanon, grande magistrado de Santa Catarina, que está na direção da 88ª Zona Eleitoral, e com a responsabilidade da diplomação. E em seu nome, eu quero cumprimentar, doutor Orlando, todos os magistrados, doutor Cleiton, doutor Sérgio Isidoro, que também dirigiu as eleições, doutor Rafael de Oliveira e Silva Borges, também juiz eleitoral agora da 3ª Zona, mas o doutor Cleiton também conduziu as eleições à frente da 3ª Zona Eleitoral. E em seus nomes queria cumprimentar todos os magistrados aqui, vou deixar de nominar, porque tenho um carinho grande, trabalhei com ambos aqui, doutora Quitéria, doutor Rubens, que são diretores de foro, são dos juízes de escola. E também queria cumprimentar todos os outros eventuais juízes que estão presentes, cumprimento também aos promotores de justiça, doutor Gustavo, doutor Ricardo, e me perdoe, doutor Ricardo, a falha, mas o Ministério Público é importante, a gente pode esquecer do nome de algum integrante, mas não pode esquecer da importância do Ministério Público para o processo eleitoral, para o sistema de justiça brasileiro. Queria cumprimentar o prefeito municipal, o senhor Mário Hildebrand, que é um amigo do Poder Judiciário. Vossa Excelência recentemente homenageou todos os juízes que passaram por aqui. Tive o prazer, que estão no tribunal, e tive o prazer de estar aqui com Vossa Excelência e muitas outras pessoas queridas aqui de Blumenau. Seu nome, queria também cumprimentar já desde logo doutor Egídio, diplomado, e a senhora Maria Regina, também diplomada, desejando-lhes todo sucesso na empreitada, porque a administração pública é empreitada. Cumprimento Vossa Excelência, nosso presidente da Câmara também, conduzindo os trabalhos, e também reeleito, em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os outros vereadores que acabaram de ser diplomados também, desejando-lhes sucesso. Cumprimento especial às nossas forças de segurança aqui representadas, e não vou nominar, mas queria dizer da importância para a garantia do processo eleitoral, reprimindo e prevenindo questões, a Polícia Civil, Polícia Militar, o Exército, a Polícia Federal, enfim, que participaram daquele nosso comitê gestor de enfrentamento, junto com outras 27 entidades, e que deram segurança. Uma segurança, queria dizer, além da normalidade. Nós tivemos aí por início de março, quando tomei posse como corregedor, uma preocupação grande, porque o Brasil vive momentos de muita polarização, uma belicosidade até, e as eleições com as novas ferramentas se demonstravam preocupantes para enfrentamento. E naquele momento, então, nós tivemos que desenvolver ações, parcerias, enfim, para, bem encaminhar. Mas tivemos uma eleição muito tranquila, porque a nossa preocupação, doutor Orlando e colegas juízes, e também digo para a comunidade, o empenho de Vossas Excelências foi importantíssimo para isso. Mas para também que isso acontecesse, a corregedoria, ela atuou de forma
preventiva, porque a corregedoria ela não é só um órgão disciplinar, é de orientação. E nós somos responsáveis pelos 100 cartórios, os 100 juízes eleitorais na condução, e tivemos, assim, esse trabalho muito facilitado exatamente pelo comprometimento de Vossas Excelências, né, os juízes eleitorais, que nós tivemos aí cursos preparatórios, tivemos fizemos manuais, roteiros, enunciados, tudo para nivelar o conhecimento, porque tínhamos juízes muito experientes, juízes pouco experientes, que estavam iniciando, e outros na média, e procuramos, então, enfim, fazer palestras, roteiros, manuais, enfim, para nivelar todos. Então, eu queria aqui agradecer penhoradamente a força de trabalho daquele comitê, que Vossas Excelências muito bem representaram, e os juízes eleitorais pelo empenho e dedicação no processo eleitoral. Queria cumprimentar os eleitores que estão aqui, o público de modo geral, os convidados, mas o faço aqui na pessoa da dona Araci Boba Ferreira e do seu Mauro Luiz Kreibich, que deram uma demonstração, o tom da emoção aqui para nós. Dona Araci usou da sua viva voz e depois impulsionada pelos microfones para passar toda a preocupação que nós mais jovens, e olha que eu não sou tão jovem, mas nós mais jovens, né, considerando os 102 anos da Dona Araci, a responsabilidade e a possibilidade de votar, né, chamando atenção exatamente para o civismo, e o senhor Mauro também, da mesma forma. Então, eu queria cumprimentar os senhores pela tenacidade, e também pela demonstração, pelo bom exemplo. Nós tivemos aqui em Blumenau um índice de abstenção de 25%. A cada 4 eleitores, um não compareceu para votar, como disse. Como foi dito aqui pelo prefeito, isso é importante, às vezes, aliás, pelo prefeito eleito. A pessoa reclama, mas não foi a responsável pelos seus representantes, de modo que os senhores nos deram um exemplo aqui, e que o exemplo dos senhores me emocionou muito, e essa iniciativa do juiz eleitoral, doutor Cleiton, também doutor Orlando, de homenagear, importante mérito aos senhores, e eu cumprimento aqui pelas manifestações dos senhores, né? Então, eu queria também cumprimentar todos que nos alcançam pela TV Legislativa, né, toda a audiência, e em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, eu cumprimento Blumenau por mais essa eleição limpa, transparente, e que transcorreu tudo dentro da normalidade, como é esperado em Blumenau. Muitas cidades têm problemas, mas aqui os problemas são sempre reduzidos exatamente pela força de trabalho, pela educação e pela conscientização da população. Celebramos hoje os resultados de um pleito que, mais uma vez, foi marcado pela lisura e transparência. Porém, não posso me furtar de lembrar a todos que uma eleição não se faz apenas no dia da eleição, no dia da votação. A construção deste momento tem início muito antes das urnas serem abertas e se estende por toda a gestão pública. Queria dizer que, terminada a eleição, nós já fizemos uma reavaliação, propusemos aos juízes questionários para saber o nível de satisfação dos nossos programas, das nossas disponibilidades, para que corrijamos aquilo que não funcionou bem e para que implementemos e melhoremos aquilo que já funcionou bem, a fim de que na próxima eleição, que será uma eleição extraordinária, serão 6 cadeiras, né, a serem escolhidas. Nós tínhamos só 2 aqui, né, na eleição municipal. Então, temos já planejado todo um trabalho, um cronograma, a fim de que
quando chegarmos lá próximo das eleições, tudo esteja, de 26, tudo esteja devidamente preparado e tudo possa dar de novo certo como esta deu. O processo eleitoral começa com o correto cadastramento de todo o eleitorado, fase que se busca assegurar a cada votante a alocação na seção mais próxima de sua residência. Além disso, é imprescindível atender às necessidades especiais daqueles que possuem deficiência ou mobilidade reduzida, garantindo acessibilidade e conforto para todos. Procura-se facilitar ao máximo o acesso aos locais de votação e a todas as informações imprescindíveis para que o exercício do voto ocorra com todo conforto e tranquilidade. A seguir, temos o importante momento da escolha dos mesários voluntários, às vezes nem tanto, algumas zonas eleitorais já conseguiram mesários suficientes para não haver necessidade de impor, né, uma escolha. E esses voluntários que dedicam seu tempo e esforço de forma incansável e responsável, desempenhando papel essencial para o sucesso do processo eleitoral. Então, eu queria aqui aproveitar, portanto, para me dirigir a todos os mesários e mesárias, a fim de expressar meus mais sinceros agradecimentos, e, em especial, ao senhor Robson Marlon Marcos e a senhora Patrícia Nascimento da Silva, que demonstram uma responsabilidade cívica ímpar, né? São 26 anos, mais, né? Tivemos aí mais do que isso, e essa disposição dos senhores que também, né, como dos eleitores que citei, serve de exemplo de motivação. Mas Blumenau nunca me deixa de surpreender. Eu, em 88, prefeito, quando estive aqui, fui juiz da área criminal. Naquela época que houve uma transição, muitos juízes foram para o tribunal, doutor Roberge, doutor José, João José, me parece, enfim, ficou só o doutor Amaral aqui, que era juiz da infância e da juventude, e os novos. E naquela época eu fiz uma sessão no Tribunal do Júri, marquei um mês de sessões, porque fazia 2 anos que não tinha sessão aqui em Blumenau, e os processos estavam todos no armário. Marquei 5 sessões ainda com o doutor Carvalho, nosso querido, infelizmente um acidente trágico o levou, mas era um promotor também de honrar. E, naquela ocasião, nós tivemos o sorteio dos jurados, e, na primeira semana, percebi que um jurado foi sorteado, na segunda semana também, na terceira, na quarta, e, como todos sabem, né, os que têm familiaridade com o processo criminal, o promotor pode recusar 3 nomes e a defesa pode recusar 3 nomes. E aquele nome nunca foi recusado. Na quarta, ele foi, eu ainda pensei, se ele vier na quinta também, for sorteado, o juízo é que vai dispensar, em homenagem a esse mês inteiro, que ele ficou 4 dias já inteiros. Ele foi sorteado, eu disse, consultei o promotor e o advogado, não houve recusa. Eu disse, então vou apresentar aqui uma recusa com muito prazer, do juiz. Eu queria dispensar o senhor do exercício dessa sessão. Ele disse, doutor, mas eu não posso ficar? Eu disse, claro que o senhor pode ficar. E isso me serviu como eu posso ficar, eu posso fazer o meu trabalho, porque ele se dispôs a fazer aquilo. Voluntário, nós temos muitos no Brasil, nós aqui não sabemos aproveitar. E por isso digo que o cartório eleitoral aqui está de parabéns, porque motivou, né, o senhor Robson, a dona Patrícia, a estar esses anos todos, né, como mesários, e certamente ainda terão muitos anos, espero que o façam. Parabéns a todos os mesários, e fica então o registro do nome dos senhores. A eleição também envolve a análise criteriosa do registro das candidaturas, onde a Justiça Eleitoral garante que apenas aqueles que cumprem todos os requisitos legais estejam habilitados para concorrer. Etapa fundamental para garantir
que os eleitos estejam prontos para representar o povo de maneira ética e responsável. Com o início da campanha, a Justiça Eleitoral continua a trabalhar incansavelmente para garantir que todos os candidatos tenham condições iguais de competir. E aqui foi uma competição, para prefeito aqui, muito intensa, né? Com candidatos assim de bom nível, e aí cumprimento os eleitos exatamente por participarem de um processo tão difícil e se sagrarem vencedores, assegurando um processo justo. Através de um trabalho rápido e eficiente, impede-se abusos ou excessos durante a campanha, preservando a integridade do pleito. E após o dia da eleição, o processo ainda não termina. O exercício democrático continua sendo reafirmado até o momento em que todas as contas das campanhas sejam devidamente julgadas. Dos senhores eleitos e diplomados, todas certamente passaram pelo crivo. Dos suplentes, foi dito aqui da tribuna que ainda é necessário a prestação de contas. Então, o exercício democrático continua sendo reafirmado até o momento de que todas as campanhas sejam devidamente julgadas, assegurando que tudo tenha sido conduzido com plena transparência, dentro da legalidade, em conformidade com a legislação eleitoral. Esse cuidado com as contas eleitorais é essencial para garantir que a resposta colhida nas urnas seja fruto de um processo legítimo e honesto, até porque nós temos verba federal e que, se não for bem empregada, nós temos que punir quem deturpou e quem fez mau uso. Assim, hoje, com a diplomação, encerra-se este ciclo eleitoral, oficializando os candidatos eleitos. A entrega do diploma comprova que foram escolhidos conforme a vontade popular e estão aptos a assumir o cargo. A diplomação reafirma o papel da Justiça Eleitoral na legalidade e na democracia, reconhecendo a legitimidade do processo eleitoral e a confiança dos eleitores. Assegura-se a continuidade das instituições democráticas, consolidando a confiança no sistema eleitoral e no Estado Democrático de Direito. Como podem ver, a eleição é um processo que se estende muito além do dia da votação. E a responsabilidade de todos os envolvidos é fundamental para que, de fato, possamos celebrar uma eleição justa e transparente. Portanto, é neste momento que cumprimento os juízes eleitorais, aqueles que estão no exercício das funções atualmente, aqueles que passaram pelas dificuldades do processo eleitoral e as venceram. Cumprimento também o doutor Flávio Pinheiro Neto, que foi nosso integrante do Pleno na condição de jurista lá no tribunal, até maio último, com muita competência. Cumprimento Vossa Excelência também aqui. Os servidores, né, então eu quero cumprimentar os juízes, os servidores, auxiliares, estagiários que atuaram, então, nas duas zonas eleitorais aqui, destacando as chefias de Janine Cantarelli e dos doutores Janine Cantarelli e doutor Ricardo de Souza. Em nome de quem eu cumprimento toda a equipe que se dedicou ao sucesso dessa gigantesca missão, e pediria ao nosso auditório, às nossas autoridades aqui, uma salva de palmas em homenagem a eles. Obrigado a todos. Agora, com o prefeito e a nossa vice eleitos, e os vereadores já diplomados, é momento de olharmos para o futuro. Eles assumem um grande compromisso com sua cidade e com os cidadãos que neles depositaram sua confiança. A gestão pública, que está prestes a começar, deve ser pautada pela transparência, pela ética e pelo compromisso com o bem-estar coletivo. Que as ações e decisões sejam tomadas em respeito àqueles que elegeram seus representantes, né? Muita responsabilidade. Por fim, pertinente aqui citar as palavras firmes e atuais do mestre Rui Barbosa, extraída do texto Credo Político, em que defende a liberdade, que eu acho que é o nosso maior, o maior patrimônio, a justiça, o Estado de Direito e a educação como valores fundamentais para a organização de um Estado democrático,
opondo-se veementemente a qualquer forma de autoritarismo ou arbítrio. E eu passo a saudação. Eu cito Rui, porque cada vez que leio alguma coisa dele, ou cada vez que viajo pelo mundo, encontro coisas extraordinárias a respeito dele, prefeito. Eu estive em Varsóvia o ano passado procurando as minhas origens e fui recepcionado por um chanceler lá que é aposentado, foi cônsul aqui, foi embaixador em vários lugares do mundo, e eu tive a oportunidade de ser levado por ele a uma escola chamada Liceu Rui Barbosa. É uma escola secundarista com mais de 1000 alunos no centro de Varsóvia, e que lá eles cultuam a Rui Barbosa e tudo que se refere ao Brasil. 7 de setembro, 15 de novembro, as datas nossas comemorativas de independência, de república, e todas as bandeiras, essas coisas. Tem Brasil espalhado por tudo. 300 alunos estudam facultativamente a língua portuguesa, são 3 professoras exclusivas para o português. E por quê? Porque Rui, quando a Polônia se buscou a sua reunificação depois da Primeira Guerra Mundial, 2018, depois de 120 anos de partilha entre os impérios da Prússia e da Rússia, Prússia, Rússia e o Império Austro-Húngaro, que partilharam, ela se perdeu como nação. Por isso que eu que sou descendente, havia brincadeiras, nós éramos polacos sem bandeira, porque quando os nossos antepassados vieram, a Polônia tinha perdido a condição de soberania, e todos nós sabemos que, perdida essa condição, os países ficam subjugados, e os nossos antepassados vieram fugidos de lá. Por isso eu estou com dificuldade de encontrar a minha origem lá. Mas, enfim, isso. E o que ele fez como águia de Aia, como diplomata de Skol, ele abraçou a causa polonesa para que todos os países da Liga das Nações da época, que depois foi substituída pela ONU, fizessem o reconhecimento. E foi difícil, foram 3 anos, até que em 22 houve esse reconhecimento. A Polônia tem uma data anterior aí que ela comemora, mas, de qualquer forma, ele é que conseguiu convencer os outros chanceleres e as outras autoridades governantes, e a Polônia, em homenagem a esse trabalho de independência, porque ele sempre lutou pela independência, porque é fácil dizer que eu sou favorável à justiça, que eu sou favorável à independência, que eu sou democrata, é difícil. Mas ele, Rui, que foi 2 vezes candidato a presidente, não ganhou, ele pregava isso e ele executava isso. E por isso essa homenagem, que veja que a Polônia, que é um povo sofrido, guarda até hoje a reverência por quem? Por um cidadão brasileiro, advogado, símbolo do Senado, né, patrono do nosso Senado, e que fez muitas coisas em prol do Brasil e do mundo, por isso que cito esse trecho do credo político. Creio na liberdade onipotente, criadora das nações robustas. Creio na lei, emanação dela, o seu órgão capital, a primavera das suas necessidades. Creio que neste regime não há outros poderes soberanos. E o soberano é o direito, interpretado pelos tribunais, que a própria soberania popular necessita de limites, e que estes limites venham a ser as suas constituições, por ela mesma criadas, nas suas horas de inspiração jurídica, em garantia contra os seus impulsos de paixão desordenada. Creio que a República decai porque se deixou estragar, naquela época, né, no final do século XIX, início do século XX, creio que a República decai porque se deixou estragar, confiando-se no regime da força. Creio que a federação perecerá se continuar a não saber acatar e elevar a justiça. A justiça aqui não só a jurídica, como um todo. Porque da justiça nasce a confiança, da confiança a tranquilidade, da tranquilidade o trabalho, do trabalho a produção, da produção o crédito, do crédito a opulência,
como riqueza, riqueza das nações, da opulência, a respeitabilidade, da duração, o vigor. Creio no governo do povo pelo povo. Creio, porém, que o governo do povo pelo povo tem a base da sua legitimidade na cultura da inteligência nacional, pelo desenvolvimento nacional do ensino, para o qual as maiores liberalidades do Tesouro constituíram sempre o mais reprodutivo emprego da riqueza pública. Creio na moderação e na tolerância, no progresso e na tradição, no respeito e na disciplina, na impotência fatal dos incompetentes e no valor insuprimível das capacidades. Ele cita aqui o mérito, ele fala da riqueza nacional que deve ser endereçada para a educação, para a cultura. Isso se faz aqui, por isso que eu estou citando. E tem mais aqui, mas eu vou poupar os senhores, e até para remeter para a leitura, porque realmente vale a pena. Ele é um exemplo. Então, valho-me, digo eu, das sábias palavras de Rui Barbosa, para lembrar o papel de todos os atores políticos na construção de uma sociedade plena e forte, voltada aos interesses e prosperidade dos seus cidadãos. Consequentemente, aos diplomados, desejo uma gestão bem-sucedida, sempre voltada às pessoas e ao bem público. Aos cidadãos, reitero a importância de acompanhar o trabalho dos seus representantes, pois a democracia não se limita ao voto, mas se perpetua no acompanhamento constante do trabalho público, e creio que aqui é muito feito isso. Os controles sociais são exercidos de forma plena, e por isso esta cidade só progride, só enriquece, porque só trabalha e porque uns cuidam dos outros. Queria cumprimentar todos os poderes daqui, os controles internos e externos dos poderes, porque aqui essas coisas funcionam. E por isso eu queria desejar aos senhores boas festas, um excelente final de ano, e que o ano que vem seja um ano de excelentes conquistas, a fim de que esses compromissos que foram assumidos durante a campanha, realmente eles sejam cumpridos, né, foram reiterados hoje aqui, a fim de que o povo ganhe e que Blumenau continue num viés de crescimento sempre. Parabéns a Blumenau, parabéns a todos, e eu agradeço pela oportunidade, doutor Orlando Zanon, pelo convite, dizer que foi um prazer estar aqui, partilhar da amizade dos senhores e das senhoras e senhores todos aqui de Blumenau. Muito obrigado.